Top 7 cenas de perseguição de carro, exceção de uma, dos anos 80, que ninguém consegue copiar hoje. E aí, pilotos e amantes da velocidade? Se você, assim como eu, sente uma pontada de saudade daqueles tempos dourados do cinema, onde a borracha queimava de verdade e a adrenalina era palpável, então você chegou ao lugar certo. Eu sou o Velho Nerd, e hoje vamos ligar os motores para uma viagem no tempo que vai acelerar seu coração. Antes de pisarmos fundo, já sabe, deixa seu like para mostrar que você também viveu essa época e se inscreva no canal para não perder nenhuma das nossas missões nostálgicas. Os anos 80 foram uma era de ouro para o cinema de ação. Carros velozes, explosões de verdade, dublês corajosos e efeitos práticos que desafiavam a gravidade. Mas tem uma coisa que os anos 80 faziam como ninguém: cenas de perseguição de carro. Esqueça o CGI polido e as leis da física. Naquela época, a regra era simples. Quanto mais louco, mais real, mais inesquecível. E o melhor de tudo? Ninguém, eu disse ninguém, consegue copiar a magia dessas cenas hoje. Preparados? Vamos conferir as top 7 cenas de perseguição de carro dos anos 80 que ninguém consegue copiar hoje. Apertem os cintos porque a viagem vai ser insana. Top 7 cena 7. O Incrível Hulk, The Incredible Hulk, 1982. Episódio piloto, The Lonely Man. Começando nossa lista com um clássico da TV que deixou uma marca no cinema de ação, O Incrível Hulk. Sim, eu sei, série de TV. Mas o impacto e a crueza dessa perseguição são inegáveis. No episódio piloto, o Dr. Banner, transformado no Gigante Esmeralda, tenta fugir, e a perseguição que se segue é pura adrenalina raiz dos anos 80. Curiosidade e impacto. Aqui, o truque era a simplicidade e a brutalidade. Sem computação gráfica para o Hulk. Era o Lou Ferrigno se jogando, carros amassando de verdade, e a sensação de que o monstro era uma força imparável. A perseguição na floresta e as ruas estreitas com o Hulk correndo e pulando de forma desengonçada, mas poderosa, era um show de dublês e engenhosidade. Essa cena estabeleceu o tom para todas as perseguições futuras do gênero, mostrando que um bom motorista, ou um monstro verde, e um carro resistente bastavam para a ação. Cena 6. Cobra, 1986. Em sexto lugar, temos o ícone Sylvester Stallone em um dos seus filmes mais subestimados, Cobra. O tenente Marion Cobretti não era um policial qualquer. Ele era a lei em pessoa, e quando a perseguição começa, é uma aula de como destruir carros com estilo. Curiosidade e impacto. A cena de perseguição final de Cobra é um festival de borracha queimada, metal retorcido e explosões. O carro de Cobra, um Mercury Monterey de 1950 modificado, vira uma arma. E o que a torna inimitável? A física da perseguição. Carros saltando, virando e sendo esmagados de maneiras que só eram possíveis com dublês de verdade e carros preparados para a destruição. Não havia margem para erros. Era tudo orgânico, visceral e barulhento, capturando a essência da ação bruta dos anos 80. Cena 5. Os Aventureiros do Bairro Proibido. Big Trouble in Little China, 1986. Nossa quinta posição nos leva para um território de fantasia e ação com Os Aventureiros do Bairro Proibido. Jack Burton, o caminhoneiro mais descolado e azarado do cinema, se encontra no meio de uma perseguição em São Francisco, e a cena é tão caótica quanto o próprio filme. Curiosidade e impacto. John Carpenter é um mestre, e essa perseguição é uma prova. Ela mistura o realismo das ruas de São Francisco com o toque de absurdo e magia do filme. O que a torna única? A combinação do humor seco de Kurt Russell, a imprevisibilidade da direção e o fato de que é uma perseguição com personalidade. Não é só sobre velocidade, é sobre Jack Burton tentando entender o que está acontecendo enquanto o caos explode ao seu redor. Hoje, com tanta computação, perderíamos a essência dessa comédia de erros motorizada. Cena 4. Máquina Mortífera. Lethal Weapon, 1987.
Chegamos ao quarto lugar com uma dupla imbatível, Riggs e Murtaugh em Máquina Mortífera. A cena em que eles perseguem um carro blindado na rua principal de Los Angeles é um marco das Buddy Cop Movies. Curiosidade e impacto. Essa perseguição é um exemplo perfeito de como a ação dos anos 80 sabia equilibrar tensão, humor e explosões reais. O carro blindado é quase um personagem, um obstáculo imparável. Riggs, com sua insanidade controlada, e Murtaugh, com sua preocupação cômica, criam uma dinâmica que eleva a cena. O pulo do carro em cima da ponte, quebrando o engarrafamento, foi feito com um dublê de verdade e um carro caindo a dezenas de metros. Uma proeza da equipe de dublês que seria toda feita em CGI hoje, perdendo o impacto da gravidade real. Cena 3. Os Intocáveis. The Untouchables, 1987. No nosso pódio, em terceiro lugar, temos uma perseguição que é pura arte e homenagem. Os Intocáveis. Mas não é uma perseguição de carros como você espera. E é exatamente por isso que ela é inimitável. Curiosidade e impacto. A famosa cena da escadaria da estação, com a perseguição de Eliot Ness e seus homens contra os capangas de Al Capone, enquanto um carrinho de bebê desce desgovernado, é um tributo direto ao encouraçado Potemkin. A tensão, o tiroteio brutal, a câmera lenta no carrinho de bebê, é uma orquestração de violência e suspense que transcende o gênero, o que a torna inimitável. O timing perfeito, a mistura de ação com emoção e o sacrifício dos dublês para fazer a cena acontecer sem redes de segurança digitais. É uma aula de como contar uma história visualmente impactante, combinando perseguição, tiroteio e um drama humano no meio do caos. Cena 2. De Volta para o Futuro. Back to the Future, 1985. Nossa medalha de prata vai para uma perseguição que é icônica, não só pela ação, mas pelo carro que a estrela. De Volta para o Futuro. A cena em que Marty McFly, no DeLorean, foge dos terroristas líbios no estacionamento do shopping é lendária. Curiosidade e impacto. O DeLorean não era só um carro, era um personagem. E essa perseguição, com o carro do tempo acelerando para 88 milhas por hora, é a combinação perfeita de ficção científica com ação. O que a torna especial? A ideia de que a perseguição termina com uma viagem no tempo. E a forma como tudo foi feito. O DeLorean de verdade, a velocidade real ou simulada de forma crível, as luzes e efeitos práticos. Ela é inimitável porque mistura a ação clássica de perseguição com um elemento de fantasia tão bem executado que se tornou um marco cultural. Quem não sonhou em ter um DeLorean depois disso? Cena 1. Mad Max 2. A caçada continua. Mad Max 2. The Road Warrior, 1981. E, finalmente, a cena de perseguição de carro dos anos 80 que ninguém consegue copiar hoje. Preparem-se para o apocalipse sobre rodas. Mad Max 2. A caçada continua. Curiosidade e impacto. Se existe uma cena que define a ação automobilística dos anos 80, é essa. A perseguição final, com Max Rokatansky tentando proteger o caminhão-tanque, é uma obra-prima de caos controlado. O que a torna inigualável? A brutalidade, a escala e o realismo chocante. George Miller usou caminhões de verdade, carros de verdade, dublês de verdade se jogando de veículos em movimento a mais de 100 km/h. Houve acidentes reais no set que foram mantidos no corte final. É uma perseguição de sobrevivência, onde cada colisão, cada virada, cada explosão parece mortal. Hoje, a preocupação com a segurança e os custos faria com que essa cena fosse 90% CGI, perdendo a alma visceral e o perigo palpável que a tornam lendária. É a quintessência do cinema de ação dos anos 80. Coragem, risco e uma pitada de loucura genial. Ufa! Que viagem insana, não é mesmo? Da ferocidade do Hulk à anarquia de Mad Max,
As cenas de perseguição dos anos 80 nos mostraram que a criatividade, a ousadia e o trabalho de dublês de verdade podiam criar momentos de tirar o fôlego que resistem ao teste do tempo. E o mais legal é que, mesmo com toda a tecnologia de hoje, a autenticidade e o perigo real dessas cenas são quase impossíveis de replicar. A era de ouro da borracha queimada de verdade está em nossos corações e na nossa nostalgia. E aí, qual dessas cenas acelerou mais o seu coração? Ou você tem outra perseguição dos anos 80 que acha imbatível? Deixe seu comentário aqui embaixo. Eu quero saber a sua opinião. Se você gostou dessa viagem no tempo, não se esqueça de curtir o vídeo, compartilhar com os amigos que também são fãs dessa época e, claro, se inscrever no canal para não perder os próximos mergulhos na nossa memória cinematográfica. Muito obrigado por assistir e até a próxima missão.